Karol Wojtyła, mais conhecido como Papa João Paulo II, ajudou a derrubar o comunismo em sua terra natal, a Polônia, e em um efeito dominó, seguiu a Hungria, abrindo as suas fronteiras para que seus cidadãos pudessem fugir para a Áustria. Logo em seguida veio a Alemanha Oriental, fechada pelo famoso Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, que mantinha os seus cidadãos presos do lado comunista. Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim veio abaixo, e o povo oriental da Alemanha, os alemães orientais, puderam se reencontrar com seus parentes na Alemanha Ocidental. O lado comunista cedeu ao lado capitalista após manter os seus concidadãos presos no lado oriental por mais de 2 décadas. O Papa polonês era uma ameaça para Moscou, porque os poloneses sofreram na pele as maldades do comunismo. Quando Wojtyła foi eleito Papa, João Paulo II, em 1978, o jornalista polonês Jerzy Turowicz disse: Moscou viu de imediato um inimigo em João Paulo II. A história, tal como narrada por Stéphane Courtois, autor de O Livro Negro do Comunismo, nos diz que o comunismo sozinho ceifou a vida de cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, em nações como a antiga União Soviética, China, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Polônia, Cuba, Vietnã, Laos, Camboja, Coreia do Norte e ainda hoje, Venezuela e o Tibete. Em 1917, em Fátima, Portugal, a Virgem Maria apareceu para 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, e ela afirmou sobre o perigo de o comunismo tomar conta do mundo. Ela disse: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. De lá para cá, e principalmente a partir de 1920, com a Revolução Bolchevique na Rússia, a antiga União Soviética, o socialismo tem se espalhado e levado milhões à confusão mental, ao ateísmo, ao satanismo e à miséria, tanto a nível material, moral quanto espiritual.
E ainda no século XX, Padre Pio, o santo de Pietrelcina, aquele que tinha os estigmas de Cristo, também ergueu a sua voz poderosa contra o comunismo. Sobre a diabólica ideologia marxista, ele disse, se referindo à Itália: os comunistas ameaçam arruinar a sociedade e o país. Seus princípios são insustentáveis e inaceitáveis, tanto no que diz respeito à ordem temporal, quanto no que diz respeito à ordem moral. E em 1940, Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, também afirmou que o comunismo é o pior inimigo. Ele o comparou a uma raposa astuta e pediu que mantivéssemos as nações espiritualmente fortes para que tal ideologia não se espalhasse pelo mundo, pois se tal fato ocorresse, não valeria a pena viver. Tudo isso foi registrado em sua obra O Romance com Deus, nas páginas 66 e 67, editora Self-Realization Fellowship. Em 1935, na Baviera, Alemanha, Paramahansa Yogananda se encontrou com a mística católica e estigmatizada Teresa Neumann. Esse encontro foi um marco para o diálogo interreligioso. O hindu, amante de Deus, em perfeita comunhão com uma mística que possuía as visões do Cristo, da paixão de Cristo, todas as sextas-feiras, e que se alimentava de apenas uma hóstia consagrada por dia. Ao saber que Yogananda a visitava, ela mandou o seguinte recado: embora o bispo me haja pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Hitler temia Teresa Neumann. E hoje sabemos que o nazismo, o nacional-socialismo, foi uma das vertentes do comunismo, uma das vertentes do socialismo, idealizadas por Karl Marx. Hitler foi bancado por Stalin, o ditador russo, o maior genocida da Rússia. Teresa Neumann também lutou contra o nazismo, contra o socialismo, contra o comunismo. O nazismo, ou nacional-socialismo, foi uma das vertentes satanistas do socialismo. O nazismo, ao contrário do que se afirma nos dias atuais, não foi uma vertente do capitalismo, mas do socialismo. Stalin, o ditador comunista russo, fornecia armas para Hitler. Além disso, Ludwig von Mises identificou o socialismo infiltrado no nazismo. Mises nos lembra, entre outras coisas, que na Alemanha nazista o proprietário privado não decidia o que deveria produzir, qual a quantidade, qual o método, a quem deveria distribuir, qual o valor da mercadoria e que salário deveria pagar a seus empregados, ou seja, tudo era decidido pelo Estado, o que caracteriza o sistema socialista e não o capitalista.